Olá, turminha das emoções, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, é dia de quê? De aula de eletiva, né? E a nossa eletiva Compreendendo as Emoções, hoje vai trazer um assunto bem bacana para a gente discutir mais tarde e para a gente pensar um pouquinho, né? A nossa eletiva Compreendendo as Emoções, o próprio nome já fala, né? Ela vai nos ajudar a pensar, trabalhar, estudar, conhecer mais as nossas emoções. E hoje eu trouxe um assunto bem bacana para vocês, que para mim está sendo muito esclarecedor, né? Estou aprendendo muito, assim como vocês, sobre a diferença entre as emoções e os sentimentos. Porque a gente acaba confundindo, né? Pra gente é tudo a mesma coisa. E não é, tá? Vamos pensar. Qual que é a principal diferença, né? A emoção é aquilo que é inconsciente. Então, por exemplo, eu estou aqui, de repente vem um coleguinha e pisa no meu pé. Automaticamente, eu vou sentir dor, óbvio, né? Porque pisou no meu pé, eu vou sentir dor e automaticamente me vem um sentimento assim de que raiva, né? Não vem? Aquela raiva que muitas vezes alguém vem, se pisa no seu pé ou puxa seu cabelo, você automaticamente vai revidar ou vai, enfim, vai gritar, vai falar algumas coisas assim feias pra pessoa, não vai? Isso que vem no automático é a emoção, certo? Porque é inconsciente, a gente não precisa pensar para ter emoção. A gente sente emoção quando, por exemplo, vem um cachorro bem bravo para cima de você. Qual que é a sua emoção? O que você sente no automático? O medo, né? Então, a emoção é isso. Essa coisa que vem de repente, sem a gente pensar a respeito disso, sem a gente ter consciência dela, tá? Diferente do sentimento. O sentimento é o consciente, é a percepção que a gente tem a respeito da emoção que a gente sentiu. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo do coleguinha que pisou no meu pé, automático eu de repente xinguei, falei algumas coisas ruins para ele, eu revidei, fui lá e dei um tapa, né? Isso é emoção. Mas depois que passou, eu parei e refleti, nossa, eu acho que eu não fiz legal, né? E aí vai me bater o quê? O sentimento de culpa, de arrependimento. Isso é o sentimento, tá? Então, muitas pessoas até comparam aí, né, o amor e a paixão. A paixão é aquilo que vem, você olha, você sente e já é uma emoção, né? Nossa, eu gostei, ou nossa, eu senti meu coração batendo forte, né? Isso é a emoção. E o que é o amor? O amor é a partir do momento que você passa a pensar a respeito daquela emoção e a processar ela dentro de você. Entendeu? Então isso pode ser o amor, né? Que é depois que a gente reflete, que a gente conhece bem a pessoa, para pensar, nossa, eu senti aquilo, né? Então isso se torna um sentimento. Entenderam? Bom, e isso, gente, vamos pensar em outro aspecto também. Olha só que bacana, né? A emoção, como ela é inconsciente, ela pode ser sentida por qualquer ser vivo, né? Então a gente vê a emoção, inclusive, nos animaizinhos, né? Eles têm a saudade, eles têm aquela euforia, eles têm a raiva, eles atacam, né? Então a emoção, ela pode ser sentida por qualquer ser vivo, qualquer animal, cachorrinho, gatinho, enfim, qualquer. Inclusive as plantas, né? Por que não? As plantas, não sei se vocês já viram alguns estudos, né? Que as plantas, quando elas são submetidas a palavras bonitas, a palavras de carinho, de amor, elas têm um desempenho melhor do que aquelas plantas que são
deixadas de lado ou submetidas a palavras feias, né? Então, o ambiente, a planta, ela acaba sendo um resultado do seu ambiente também. Então, são as emoções, tá? Tudo isso são as emoções. E os sentimentos? Os sentimentos são conscientes. E aí é que tá, o sentimento, ele é próprio do ser humano. Por quê? Porque nós temos racionalidade, né? A gente raciocina. Então, quando a gente raciocina, a gente pensa a respeito dessa emoção e aquilo pode se tornar um sentimento, tá certo? E o que causa tudo isso, né? Tem o encéfalo, que é uma parte do nosso cérebro, né? Que ele traz o alerta e ele traz as funções cognitivas. E ele faz a gente também tomar decisões e estratégias. Então, por exemplo, se um cachorro vem avançando em você, você sente medo? Essa é a primeira emoção que a gente sente e automático o nosso corpo, né, a nossa fisiologia também trabalha para isso. Você vai ficar ali parado ou você vai correr para encontrar com o cachorro? Não, automaticamente você vai fugir. Você vai fugir e vai... Quer dizer, a emoção do medo causa essa reação no seu corpo, de fugir. Normalmente o coração bate forte, como eu falei, né? A mão fica transpirando e isso tudo é sinal de medo. Então, o encéfalo, ele trabalha para isso. E outra coisa também é a nossa amígdala cerebral. A nossa amígdala cerebral, ela trabalha com as emoções. Ela é basicamente aquilo que trabalha com o encéfalo. Ele libera os hormônios que fazem com que o nosso corpo trabalhe, ou fuja, ou transpire, o coração bate, né? Esse é o encéfalo. E a amígdala cerebral, ela altera a nossa percepção de mundo e a nossa tomada de decisões. Então, por exemplo, quando eu tô muito brava, quando eu tô muito nervosa com alguma coisa que aconteceu, sei lá, algum amigo me decepcionou, né? Acontece muito. Ou até mesmo agora nessa quarentena, né? Que muita gente tá se sentindo amedrontada, tá com medo de pegar o Covid, ou se sentindo muito mal, se sentindo muito sozinho em casa, sentindo essa tensão, né? Essas emoções que a nossa amígdala cerebral trabalha para que elas reajam no nosso corpo, né? Elas causam uma percepção distorcida para a nossa tomada de decisões. Então, por exemplo, se eu estou com medo do Covid, se eu estou me sentindo mal, estou me sentindo sozinho, isso tudo são emoções que vão mexer com a minha percepção da realidade. Então, muitas vezes, eu vou sentir assim, parece que ninguém quer estar perto de mim, eu sou muito sozinho, eu sou desprezado, meus colegas não gostam de mim. Alguém te disse isso? Não. Isso tudo é o que a nossa amígdala cerebral faz. Porque as nossas emoções estão trabalhando para que a gente se sinta mal assim. Né? Então, tem como a gente controlar isso? Tem, né? Desde que a gente controle o estresse, o medo e a ansiedade, que é a palavra-chave aí para trabalhar com essa amígdala cerebral, para ela parar de distorcer a nossa realidade. Então, não é que você é desprezado, não é que ninguém gosta de você. Nós estamos passando por uma situação difícil, uma situação que está todo mundo, né, passando por isso, tendo essas emoções. Então, a gente precisa trabalhar com o medo, estresse e ansiedade para que isso não aconteça, para que a gente não perceba a realidade de forma distorcida, certo? Tá? Então, é um assunto aí que dá pra gente falar muito a respeito disso. E mais tarde nós vamos conversar sim, tá bom? Acho que para fechar todo esse assunto, né, a questão, até anotei aqui uma frase bem legal para eu falar para vocês, né? É que nós sempre somos capazes de aprender e de ressignificar as emoções. O que são isso? O que é isso? É ressignificar essas emoções, né? Trabalhar com elas. Se eu estou sentindo medo, se eu estou sentindo ansiedade, eu preciso aprender a reconhecer isso e passar essa emoção
para um sentimento. Então, se eu deixar todas as emoções me dominar, né? Xingar, falar, colocar para fora de uma forma muito negativa, eu vou estar sendo escravo das minhas emoções. Então, eu preciso aprender a processar isso, entender o que eu estou sentindo, colocar para fora de uma forma que não vá me fazer mal, né? E fazer com que essas emoções se tornem sentimentos. E que esses sentimentos trabalhem a meu favor e não contra mim, certo? Então, o nosso cérebro, ele é muito esperto. Ele está o tempo todo atento a tudo aquilo que a gente sente e ele trabalha para isso. Ele faz com que o nosso corpo trabalhe para isso. Então, ó, respira fundo, cabeça erguida e vamos enfrentar todas as situações tentando controlar o nosso medo, o nosso estresse e a nossa ansiedade, tá certo? Isso se chama inteligência emocional. Tudo bem? Então, pessoal, um beijão para vocês, muita saudade, lógico, né? Mas mais tarde a gente vai se ver um pouquinho e vai falar a respeito desse assunto, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. O professor José Roberto também vai falar com vocês, tá? Beijão!